Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu tenho mais uma vez o prazer de receber aqui Dr. André Locatelli, médico homeopata e ortomolecular, uma pessoa fabulosa que tem ajudado muita gente, inclusive este que vos fala, que eu sou paciente, paciente e impaciente do Dr. André Locatelli. Como é que você está, doutor André? Tudo tranquilo. Tudo prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. É muito grande. E hoje o tema que a gente se apresentou aqui para a gente debater é um tema por demais importante, assim como todos os que vêm aqui. Mas quando não tem Jorge Antônio Ouro e outros convidados brilhantes, eu sempre tenho uma quedinha, digamos assim, pela área médica, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre a nossa saúde. Sem saúde não tem programa, não tem apresentador, não tem médico, não tem absolutamente nada. Então saúde é imprescindível na nossa vida. Não adianta ter dinheiro, uma boa profissão, isso e aquilo, se não tiver saúde. Isso aí você não pode usufruir de nada disso. Então, o tema que se apresentou e é muito importante é o desenvolvimento hormonal. Todo mundo fala de hormônio, todo mundo não se preocupa com o hormônio, só quando chega numa idade avançada e vê que as coisas não funcionam mais, no geral, braço flácido, falta de disposição, cansaço, vista turva, todas aquelas coisas normais entre aspas, de pessoas idosas, mas que podem ser diferentes. Você pode ser idoso e ter, vamos dizer, uma disposição de jovem. Isso é correto, doutor André? Tudo bem? Correto. Então, antes, você pode dar seu bom dia depois dessa dissertação que eu fiz aqui, né? Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui novamente para realmente ajudar as pessoas, né? Porque eu acho que a gente está na era da informação e a informação tem que circular. Sem dúvida. E a informação quente, a informação científica tem que circular e tem que alertar as pessoas para buscarem o melhor para elas, né? Essa questão aqui, o que eu acabei de dizer por último, eu posso ter já vamos começar pela senilidade, eu posso chegar na terceira idade com uma disposição jovial, digamos assim. A gente tem visto muita gente, alguns são naturais, não sei se é questão hereditária, outros por cuidados físicos, outros por acompanhamento médico, mas é possível então ter-se uma terceira idade? Com certeza, o conhecimento que nós temos hoje em dia favorece essa questão de nós chegarmos com uma idade avançada. Fala-se muito que depois de 55 anos, 60 anos, os hormônios todos eles decaem de forma abrupta, né? Fala-se não, é uma verdade, né? É uma verdade, realmente isso acontece. Então a gente tem um gráfico onde na juventude nós temos os hormônios, todos eles atuantes, né? E depois de 55 anos esse gráfico começa a cair. Como existe o climatério, sim, na mulher, existe a andropausa no homem e ela é progressiva, né? Então, a andropausa, então, eu já tive um programa com um profissional da área falando sobre a andropausa, mas é uma realidade, né? Os homens não acreditam, eles pensam que é brincadeira. É uma realidade. Pensam que isso aí é só coisa de mulher. Não, o homem também tem o seu declínio. Na nossa clínica assim. Nós atendemos muitas mulheres, né? 80% são mulheres e 20% são homens que querem se cuidar, né? Então a gente faz essa prevenção, né? E a dosagem hormonal é importantíssima. E a gente pode começar pelo hormônio da testosterona, como... Isso que eu ia perguntar agora, claro. Porque testosterona, todo mundo pensa, principalmente os homens, né? Homens, nós em generalizando, somos machistas, somos isso, somos aquilo. A gente acha que homem é aquele que é viril, que é musculoso, e é muito mais do que isso, né? Mas ele se preocupa com isso. E a testosterona, o hormônio, o testosterona ou a testosterona? A testosterona, tá. A testosterona, a gente sabe que não é ligado apenas em virilidade sexual, é uma coisa muito mais ampla. Claro. E eu li, porque eu sou um pesquisador, eu gosto de ir atrás das coisas, e eu vi que é questão de saúde, testosterona é vida. A gente vai começar, Grego, talvez com essa questão de postura hormonal, né? Vamos lá. Então, quando a pessoa tem um hormônio suficiente, né, ela tem uma postura. Quando está insuficiente, ela tem outra postura. Vamos exemplificar isso? Com relação à testosterona é simples, né? Vamos lá. Quando, principalmente o homem, tem essa questão de virilidade, principalmente, decisão, vigor físico, assertividade, pouca emotividade, ele tem bastante testosterona. Bastante, tá. E é suficiente.
Pouca emotividade? Pouca emotividade. Olha que interessante. É verdade. Então, quem tem muita testosterona é pouco emotivo. É pouco emotivo. Olha só. Está ligado à emotividade. Tá. Então, essa relação é direta, né? Então, a pessoa se sente valorizada, o homem se sente valorizado, valor. Uma das perguntas que eu faço assim, você se sente valorizado na sua profissão, na sua parte masculina? A pessoa fala assim, eu me sinto próximo. Valorização posso substituir por realização ou não? É a capacidade de realização. Capacidade de realização. Então, quer dizer, aquela pessoa que não está satisfeita, não está realizada no sexo masculino, digamos assim, pode fazer um exame que provavelmente o seu nível de... Um dos fatores poderia ser esse. O que a gente tem visto, Grego, é pessoas jovens, aparentemente assim, com 30 anos a 39 anos, com baixa de testosterona, incrível, onde não deveria existir. Muito grande. E é aquela síndrome que a gente chama de burnout, ou seja, a gente tem um problema muito grande, a gente se envolve com aquele problema por um longo tempo, estresse por um longo tempo, e aí acaba baixando, ou seja, o nível de todos os hormônios, e principalmente a testosterona nos homens. Então tem um paciente que eu não posso citar de onde que ele é, porque senão a gente compromete a integridade dele, né? Ele teve um problema grave, né, a nível de trabalho, e ele começou a baixar todos os hormônios sexuais, ou seja, perda de libido, perda de energia, de iniciativa, emotividade, todos aqueles sintomas. Então quando a gente brinca, só fazer uma parte, qualquer coisa que acontece, olha só, me veio na cabeça agora para perguntar, acontece alguma coisa que te desagrada, você diz, perdi o tesão. Perfeito, Grego. Pode ser essa colocação? Por isso que eu gosto de estar aqui nesse programa, porque a gente nem sabe o que está falando, mas como você falou alguma coisa, realmente você parece que perdeu o tesão. Em função de uma coisa, de uma frustração, de alguma... Então isso é real. Isso é real. Tem alguma coisa... Tanto é real porque os andrógenos, tanto a testosterona está ligada ao andrógeno que é produzido na suprarrenal, que é o DHEA. Então ele também baixa no sangue quando existem os problemas. E ele que provoca o tesão da vida ou a frustração na vida. Olha a alegria de viver está ligado à baixa do DHEA, que é o dehidroepiandrosterona, que é um hormônio importantíssimo que é produzido pelos homens e pelas mulheres na suprarrenal. Então começa assim, estresse. Mas aí tu tem aquele pique, né? Porque existe o eu-estresse, ou seja, o estresse bacana do desafio. Você vai desafiando, tal, vai sempre indo. Quando aquilo ultrapassa a tua capacidade hormonal, você começa a baixar o cortisol e baixar o DHEA junto. Os dois caem. E a testosterona também no homem. E o estrogênio na mulher. Puxa vida. E aí pronto, o estrago começa a ser feito. Mas aí tem o estresse, aí você não tem aquele tesão realmente, aquela vontade de superar o estresse. Você cai no polo oposto, assim, eu não vou mais lidar com isso, deixa pra lá. Dá um desânimo, digamos assim. Uma tristeza geral. Isso. E assim, não existe pessoa que não está estressada hoje em dia. Eu tenho um amigo que viaja pelo mundo todo também, fazendo palestra, ele falou assim, todo mundo está estressado. Então isso se reflete no organismo, né? Como a gente estava falando da testosterona, ocorre a baixa da testosterona, ocorre a baixa do DHEA, ocorre a baixa do cortisol. Então todos esses hormônios, eles precisam ser orquestrados para voltarem ao normal. E hoje em dia é muito complicado você fazer isso só com a postura hormonal ou só com a alimentação. A gente sabe que a alimentação é importante. Isso, é importante, nós vamos falar disso. Então a gente tem que intermediar, né, Grego, todos esses fatores para que a gente possa conseguir um bom resultado com as pessoas. Eu tenho um monte de perguntas, vamos lá. Vamos começar aqui. Falamos de testosterona, que é possível se repor, se acompanhar através de um médico, através de quem conhece isso, principalmente a reposição hormonal bioidêntica, né? Exato. Isso é que é importante. Procure, se você não sabe o que é, procure reposição hormonal bioidêntica, procure pesquisar. Vamos falar, já que nós falamos sobre testosterona, claro que a mulher está querendo saber sobre a questão da progesterona. Esse caso na mulher, esse desequilíbrio na mulher, é a queda da progesterona também? Como é que é o processo na mulher? Colocar assim, a gente colocou assim, o desvalor e a depressão masculina ligada à testosterona. Tá? Sim. Então quando a gente olha para um homem, ok, desvalorizado, deprimido, e na mulher? Testosterona. E na mulher é o estrogênio. Estrogênio. Que é o principal na mulher. Então aquele que faz o milagre no homem é a testosterona, aquele que faz o milagre aparente na mulher. Tem exame que mede o estrogênio. Claro. Então na mulher, quando ela se sente deprimida, a falta principal é do estrogênio. Tá? Que tem várias formas, tem o estradiol, que é o principal, e o estriol, que é o protetor. Ele tem duas variantes. Mas o estradiol que a gente usa a nível de bioidêntico, realmente é dessa forma, ou seja, em cremes com alto poder de penetração, e ele promove a melhora da memória da mulher. Memória. Ela se sente valorizada, se sente pra cima, se sente com bom humor.
Sabe aquela mulher alegre, hidratada e com curvas? Porque quem dá as curvas para a mulher é o estrogênio. Curva, você diz do corpo mesmo? Curvas do corpo. As curvas. Tá. O formato da mulher. Sim. Que interessante. É o estrogênio. Então, sem isso, agora você imagina uma mulher sem isso. Ela começa a perder a tez da pele, ou seja, a pele fica ruim, né? Tá. Desidratada. Tá. Mucosas secas, olhos secos, mucosas secas, vagina. A vagina fica seca também. Sem aquela lubrificação natural. Claro. Tá. Os seios caídos. Tudo isso, doutor caídos, André? Tudo isso. A falta de estrogênio. Falta de estrogênio. Os seios caídos. Tá, e vamos lá. E agora tem uma polêmica com relação a isso. Isso, vamos porque lá. há um tempo atrás, a medicina normal, ou seja, alopática, dizia assim, vamos fazer uma reposição hormonal. Aí se fazia com urina de égua, ou seja, o estradiol... Tem um monte de coisa, exatamente. Se você for ver contraindicação, você foge daquela pesquisa lá que é brincadeira. E aí, como o estrogênio não era natural, dava problema para as mulheres. Então, como ele era proliferativo, ele provocava a proliferação de células, inclusive cancerígenas. Puxa vida. Então, isso deu problema. Mas aí jogaram a criança com a água do banho juntas, ou seja, disseram assim, ó, proíbe, não existe mais reposição hormonal em lugar nenhum, a mídia fez isso, e não se fala mais nisso porque isso dá câncer. E eu tô com pavor em todo mundo. Só que existem os bioidênticos. Isso, que nós acabamos de falar agora. Tem contraindicação. Se usa seguramente há muito tempo, só que não tem o efeito comercial que a indústria quer. Claro. Mas eles não informam isso não tem essa informação. Essa informação é importante. Não tem interesse. Então a mulher precisa repor esse estrogênio quando está baixando no seu organismo com esses sintomas, precisa repor. E o bioidêntico não tem contraindicação, isso que é o mais importante. Não tem, se você for ver a bula de qualquer reposição hormonal pela medicina, pela indústria farmacêutica, você não toma absolutamente nada, porque o efeito colateral é tamanho que você fica horrorizado. Inclusive, Grego, com relação ao cortisol, as pessoas têm pânico. Explica o que é o cortisol. E a pessoa fala assim, você está tomando corticoide faz mal. Nada. Hidrocortisona base é o cortisol que a gente usa, que é o bioidêntico. Sim. O que a indústria farmacêutica utiliza são outros corticoides. E esse você fica no corpo o resto da vida, né? O resto da vida, suprime a tua suprarrenal, você não tem mais vida, você começa a inchar. Você não tem mais o anti-inflamatório natural, que é o cortisol, e é uma desgraça. O cortisol, você falou, temos que ir atropelando aqui, como a gente chama, né? Falamos, antes falar dos sintomas do cortisol. Da gente entrar no cortisol, eu quero saber o sintoma, você falou todos os sintomas do estrogênio na mulher. Sim. O que pode levar vamos falar de doença na mulher, a falta de estrogênio? Doença, aí já ajuda... Claro. Potencializa o desenvolvimento de câncer uterino, desgaste de miomas, dos ossos, por exemplo, assim. Desgaste de ossos. A mulher tem uma reabsorção óssea X, né? Então ela começa a perder ossos, cálcio nos ossos. Cálcio, tá. E aí pode dar uma futura osteoporose. Uma futura osteoporose, e aí não consegue captar esse cálcio e repor nos ossos. Sim. E o estrogênio tem esse poder. Que outro problema pode gerar para a mulher? Então, assim, na realidade, vou entrar um pouquinho na progesterona. Vamos lá. Então, a progesterona faz uma proteção da mama. E o estrogênio vem e prolifera a mama, ou seja, aumenta o seio. Tá? Então, sempre quando a gente usa o estrogênio, tem que usar a progesterona, porque a progesterona é um protetor mamário. Os dois juntos? Claro. Agora, dizer que o hormônio dá câncer, isso é uma mentira, né? Eu só estou perguntando assim para ver se... Não provoca câncer. O natural não provoca. O não natural... é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Aqui, o não bioidêntico pode exato, provocar. Você olha na bula de hormônio natural, assim, o injetável, aquele de pele, tudo isso aqui, aquele feito pela indústria farmacêutica, você não... Se você for um pouquinho corajoso, você não toma nada daquilo. Então, já que a gente está na mulher, a gente vê o jeito dela através dos sintomas, do que ela está precisando. E a falta da progesterona é assim, né? Os seios ficam muito sensíveis, tá? Eles ficam inchados, porque tem a predominância estrogênica. Tá. Na segunda metade do ciclo, a mulher fica muito nervosa, agressiva. Tá? E algumas vezes, como ela toma pílula anticoncepcional a longo tempo, ou entrou na menopausa, ela fica com vontade de matar um indivíduo. Ou seja, ela fica com agressividade, com vontade de matar. Esse é o sintoma mental. E isso eu tenho visto na minha clínica, e a paciente dessa semana me relatou o seguinte: depois da progesterona, ela ficou um anjo,
calma, tranquilo, porque assim, a progesterona Então, o hormônio da tranquilidade, da serenidade. Você quer me dizer, então, que a medicina é capaz, a ortomolecular, digamos assim, Sim. é capaz de amenizar a tensão pré-menstrual de uma mulher? Com certeza. Então a mulher que está Olha com só, tensão hein? pré-menstrual é deficiente Tem de gente que progesterona. eu conheço, nossa, todo mundo conhece, né? Isso é algo peculiar da mulher, que ela fica. Eu trabalhava com foto Kirlian, que você deve saber, Sim. e eu não tirava foto de mulher em período menstrual, porque ela fica realmente em estado alterado, total. Você tira uma foto, parece que você está tirando foto de nada, porque sai um vermelhão na foto. Você não consegue captar energia. Então, ela se altera emocionalmente. Isso é uma coisa importante. Agora, se isso elas têm essa dificuldade, você vê nervosa, aí fica nervosa com os filhos, como você disse, com o marido, com a vida, com todo mundo. Então, isso é possível amenizar isso, Com atenuar certeza. isso aqui. Deixa eu te perguntar, você já viu uma mulher grávida muito irritada, com uma aparência agressiva? É muito raro. Muito difícil. Porque a progesterona aumenta 2.000 vezes no sangue quando a mulher engravida. Olha só, Então pequenas ela coisas fica que a gente serena, não tem. ela fica tranquila, ela fica pacificada, ela fica em paz, ela dorme bem. Lógico que existem alguns problemas bacana assim, isso, hein? digestivos, né, Ah. na mulher que está grávida, mas normalmente, se ela não tem problemas emocionais graves, ela é uma mulher tranquila, pacífica e serena. Vamos entrar no cortisol. Vamos. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Vou aproveitar tudo hoje aqui. Tá vendo? É consulta, hein? Olha. Cortisol. O que é o cortisol? Acabamos de falar isso aqui. Ele tem um fator importantíssimo, né? Porque eu, por exemplo, já fiz e faço acompanhamento desse exame. Por que o cortisol é importante você ter um posicionamento da presença dele no seu corpo? Quem é ele? O que ele faz aí? No ser humano, assim, 48 horas sem cortisol, o indivíduo morre. O que é isso? Morre. Mas o que é? Qual é a função dele? O que é isso? Então a função dele, assim, a postura dele, digamos assim, psicológica, seria luta e fuga. Quando você tem um estresse, você prepara bastante cortisol no sangue para lutar. Aí tem a luta da vida, o heroísmo. Cortisol é hormônio? É hormônio. Hormônio. É hormônio produzido na suprarrenal. Na suprarrenal. Tá, na córtex da suprarrenal, que é a camada mais externa. Tá. E que funciona num ritmo circadiano, ou seja, de manhã cedo ele começa a subir muito, ele baixa um pouquinho à tarde e à noite ele cai, para depois a melatonina começar a subir. Daí então aqueles exames, quando você vai fazer exame, geralmente o médico pede para você colher de manhã, de tarde e de noite. Exatamente. Tem um sentido Tem nisso, um então? sentido. Então o efeito anti-inflamatório, ele é anti-inflamatório de todo o organismo. Então assim, você começa com um processo inflamatório. Imunidade? Cortisol na imunidade? Sistema imunológico. Ah, é? Funciona junto Olha aí, com o olha timo, que- com os linfócitos do timo. Ok. Funciona. Então, a questão de pele, quando a pessoa começa a ter muitas manchas na pele, queloides, manchas no rosto, é exatamente falta de Mancha cortisol. senil não, já é outra Não, história. isso é outra coisa. Tá. Aquelas manchas escuras, Sim. de cor marrom. Tá, sim. A língua saborrosa, com a marca nos dentes, isso é característica De falta de falta cortisol. de cortisol. A ausência de cortisol no sangue. Então, todos esses sintomas, e as ites, as colites, a pessoa começa a ter problemas, porque o cortisol Tudo sendo que é liberado... processo inflamatório deriva de Isso, porque desequilíbrio de o cortisol. cortisol faz com que os alimentos sejam absorvidos no intestino delgado. Olha só. Tá? Tá. Sem o cortisol tem má absorção. Então não adianta você passar os minerais e vitaminas Prisão pra de pessoa. ventre pode estar ligada com... Está ligado. Putz, Tá? olha. Você está fazendo a conclusão. Tá Isso é vendo? mesmo. Vou estudar medicina, hein? Sabe qual é o outro hormônio que trabalha com relação à prisão de ventre? Ah. A tireoide, T3 e T4. É mesmo? Quando existe baixa, existe uma prisão de ventre E vamos falar de crônica. tireoidismo daqui a pouco. Daqui a aí, pouco a gente tem que começar a falar. A glândula, é. Então, e o cortisol, ele fornece energia para todo o organismo. Então, assim, ele mobiliza a energia da glicose do fígado para a pessoa ter disponível, aumenta a disponibilidade dessa glicose para o coração, tá? E ele te deixa mais alerta. Tudo que é demais é ruim. Então, o cortisol demais dizem que emburrece. Por que emburrece? Porque ele em demasia, o estresse em demasia e o aumento de cortisol em demasia provoca a degeneração dos neurônios, ou seja, vai desfiando os Quer neurônios. dizer, tudo que O que demais. excede Isso. é E sabe o que prejudicial. impede né? a degeneração dos neurônios? O É o quê? DHEA, por isso que os dois estão juntos. E você está falando, nossa, quanto assunto para a gente falar. O DEA, por exemplo, DHEA, e virou moda.
Isso pode ser consumido. Eu andei pesquisando, porque eu pesquiso, volto a repetir, e você não pode tomar o DEA, por exemplo, à torta e à direito. Tem gente fazendo isso, comprando não sei aonde, sem prescrição médica. O DEA. Então, a gente falando do cortisol, Grego, o DEA e o cortisol, eles têm que estar numa proporção equivalente. Ou seja, então ele não adianta ficar tomando DEA aí sem ter achando que aquilo vai me... Não. Tem que tomar no mínimo cortisol junto. Olha aí, ó. Só DEA pode prejudicar. Olha a automedicação, hein? Agora o DEA tem uma importância tão grande. Agora eu vou te chocar, porque agora é importante. Vamos lá, você sempre me choca. A pessoa que tiver menos de 140 miligramas por decilitro no sangue... De DEA? De DEA, tem 3 vezes mais chance de ter ataque cardíaco. Que é isso? E todas as pessoas que não sobreviveram após o ataque cardíaco tinham menos de 140 no sangue. Eles comprovaram. Então ele é um protetor Você pode cardíaco. medir o DEA também através de exame clínico? Sangue. Exame de sangue. Sangue ou saliva. Hemograma, mas aí você tem que especificar. O hemograma completo não sai o DH, né? Não. Tá. Você pede em SDHA ou DHA. Olha a importância, ele é um protetor Nossa, claro que sim. cardíaco e um protetor cerebral, ou seja, AVC, se você tiver acima de 140, você não tem AVC, você não tem risco de ter AVC. A quantidade de pessoas que têm tido acidentes vasculares cerebrais é incrível. Pode fazer exame que você vai constatar que o DHEA está baixo, abaixo desse nível que você falou, 140. Exatamente. Então, como a gente tem que otimizar esses hormônios, então a gente sempre coloca a otimização desses hormônios para 10 anos a menos do que a pessoa tem. Tá? Então, a pessoa está com 60, põe para 50 ou 40, para proteger mais. Mas isso é importante, o doutor está falando aqui, eu estou maquinando na cabeça, isso é para deixar claro, as pessoas se entusiasmam muitas vezes, ouve o que a gente está falando aqui, sai correndo para comprar essas coisas, mas eu estou chamando a atenção que o doutor está falando que é um conjunto, é um exame clínico, você não pode fazer nada, porque é a mesma coisa como eu já aprendi, eu olho às vezes nos exames que o doutor me prescreve, os exames clínicos que eu faço acompanhamento, aí eu olho alguma diferença, falo, isso aqui está ruim, mas aí ele me diz, não, calma aí, isso aqui é um conjunto, você não pode se ater a uma pequena coisa. Por isso que eu vejo as pessoas assim, ó, eu comprei uma melatonina, eu comprei um DHA, estou tomando isso, mais um óleo de coco. Eu penso cá comigo assim, é pouco, porque você tem que ver o conjunto. Como é uma orquestração desses hormônios, Exato. Você tem que... É uma máquina com um monte de peças, né? É o DHA junto com o cortisol é junto com o T3, T4 da tireoide, o órgão tímico tem a ver com o cortisol, os andrógenos, que são sexuais, também tem a ver com todos esses hormônios. Não adianta acertar um lado e não corrigir o outro. Com certeza, porque você pode ocasionar um desequilíbrio maior ainda. Exatamente. Uma deficiência. E nas pessoas mais jovens, a gente consegue suplementar com a ortomolecular para otimizar esses hormônios. Nas pessoas de mais idade, não. Aí você tem que passar o hormônio em si e monitorar sempre. Olha, vai prestando atenção. Vamos falar então agora tireoide. Vamos por partes. Vamos para cima, para baixo, a gente volta para cá, não importa. Eu quero a informação. Tireoide é um problema que nós falamos nos bastidores aí, antes da gente começar o programa. Você me disse que é um problema seríssimo, né? Que muita gente tem... Creio assim, 90% das pessoas que chegam no consultório têm problema de tireoide. E eu quero saber sintomas, primeira coisa, já para alertar o meu telespectador aqui. Sintoma de problema ou deficiência da tireoide, não sei como é que você denomina isso. Acordou de manhã, muito cansado, sem conseguir levantar da cama, com os olhos inchados e com bolsa de edema aqui embaixo dos olhos, é sinal de hipotireoidismo. Tá. E outra, se a tua temperatura tiver 36,5, abaixo de 36,5, em 3 medidas, de manhã cedo... 36,5, hein, a temperatura. Tem um termômetro do lado da sua cama ali. Ó. Termômetro do lado da cama, acordou, mede a temperatura. Se tiver 3 medidas abaixo disso, é hipotireoidismo, ou seja, os teus hormônios da tireoide não estão funcionando convenientemente. Que mais? Que outro sintoma? A pessoa, por exemplo, que... você me chamou, você falou de cama, tudo. A pessoa que... Friorenta, pessoa friorenta. Sabe a pessoa friorenta? Sim. Sente frio, não. Fecha, tem corrente de ar, tá muito frio. Tá com problema de tireoide. Aquele que dorme tarde, que tem desânimo e não levanta, assim, essas coisas. Que a gente pode... Deficiência do quê? Já sei que é hormonal. Aí é uma série de coisas, mas aí entra cortisol. Cortisol. Ó, o cortisol de novo. E o cortisol também faz isso? Você está prostrado? Ele empena. O teu dia começar depois do meio-dia, digamos assim? Porque a pessoa
que com deficiência de cortisol, ela tenta compensar e aumentar o cortisol à tarde e à noite. Então ela começa com o pique dela à tarde e vai noite adentro. Sério? Assim, claro. Putz, eu conheço gente cortisol, assim. Conheço gente assim. Interessante disso que é... Daí junto assim, a pessoa tem dificuldade para dormir, aí pode ser melatonina, pode ser o hormônio do crescimento também. Sim. Então é uma série de fatores, né? Não é só o cortisol. Puxa vida, a gente vai... Olha esse tipo de informação, eu tenho certeza que você em casa está vendo, olha, eu me enquadro nisso, eu tenho isso, mas isso só é possível você descobrir mediante uma bela de uma anamnese. Voltando à tireoide, então. Vamos lá, na tireoide. Cabelo seco e quebradiço, tá. Ponta dupla, unhas quebradiças. Unhas quebradiças. Tá. A pressão, a máxima e a mínima se encontrando. Eu tenho um paciente também que apareceu perto. 9 por 7, 11 por 8. 13 por 11. Assim, né? Isso. Também é falta de reposição de T3 e T4, que são hormônios da tireoide. Taquicardia, as pessoas que têm taquicardia, arritmia, uma das causas principais agora, isso é informação quente, tá. É a questão dos hormônios da tireoide, principalmente T3, que é aquele que age no organismo, né, o T3. Então, se faz infusão... A arritmia causa morte súbita, nos né? Estados Unidos você tem exemplo de fazer um êmbolo, ou seja, de fazer uma dosagem super grande de T3, T4 e a pessoa sair do ataque de arritmia, Sim. ataque à arritmia, instantaneamente, só com o hormônio da tireoide. Então, a pessoa que tem palpitação, que tem arritmia, pode ser falta de hormônio da tireoide. Prejudica a memória, a pessoa... engorda muito fácil, tá? Tem uma avidez por doce e uma aversão por gordura, qualquer tipo de gordura. Olha não consegue... só, tá. E esse tipo de... Doutor, esse tipo de sintoma que muita gente reclama, eu conheci muita gente que fala, essa tal de, eu tenho uma sensação de angústia, eu acordo com angústia, e principalmente que somatiza na região do peito. O que é isso? É passivo de ser investigado várias coisas, né? Claro. Aí, a parte cardíaca, e sim, etc. Não, mas não é físico, é uma coisa que você percebe alguma coisa te oprimindo aqui, né? Angústia à noite é falta de melatonina. Melatonina. E a melatonina age na angina. Você sabia que existem estudos falando que você acaba com angina pectoris, angina cardíaca, por falta de circulação claro. De sangue no coração, com melatonina. Que é algo natural, extremamente natural, produzido pela pineal. Que a gente produz na total escuridão, dormindo à noite. Pineal produz melatonina. Melatonina. Já estamos falando, vamos perguntando. Melatonina serve... Esgotamos a gente pincelou. Pincelou? Podemos ir mais além? Detalhe da tireoide, né? Porque às vezes as pessoas têm excesso de colesterol porque falta hormônios da tireoide. Okay. Então o colesterol é aquele que vai ajudar o organismo a produzir o hormônio. Então está faltando o tireoide e hormônios da tireoide, então o colesterol aumenta. Está faltando o cortisol, aumenta o colesterol. E o cortisol e o T3, T4 eles agem juntos, ou seja, aqui no laríngeo e aqui no plexo solar existe essa questão da atuação conjunta. Sim. Então quando existe baixa de T3, T4, o cortisol também não funciona. Cortisol de menos e cortisol de mais, a tireoide também não vai funcionar. Tá? Então, às vezes as pessoas tomam o T3, T4, mas não corrigem o cortisol. E aí não adianta. Não adianta nada porque não faltou uma peça na... E acho que é importante colocar a alimentação com relação à tireoide. Isso, alimentação. Então, a falta de selênio e iodo vai fazer com que a tireoide não funcione. Então, não tem matéria-prima. Se não tem matéria-prima, não tem o hormônio a nível físico. Não tem produção. Antes da gente entrar, então, lá em cima, vamos falar de alimentação, que é uma coisa importante, parece que não tem nada a ver, digamos assim, num tratamento, né? Todo médico, todo mundo fala a questão da alimentação. Então, por que o japonês tem pouco problema de tireoide? Porque ele come algas. Ele é um grande consumidor de algas. Iodo. O que tem o iodo a ver com a coisa? O iodo forma a molécula da tireoide, assim. Tetraiodotironina são 4 moléculas e triiodotironina são 3. Então, sem iodo não se forma. Onde está o iodo? O iodo está no sal marinho. No sal marinho iodado, né? Isso. Tá. E o sal rosa do Himalaia, que tem todos os minerais. O moderno, né? Que é tudo. E é muito bom. E fora isso, ele está em outro lugar? Algas marinhas. Algas marinhas. Tá. E alguns frutos do mar. As pessoas que sim, vivem aqui em Florianópolis. Onde está o...
Onde está o iodo assim? Na ostra? No marisco. Marisco tem. Na ostra tem. O camarão tem. O iodo tem problema de eu ter excesso de iodo ou não? Ou também... Na realidade, o organismo tem uma bomba chamada de sódio e iodo que ela expulsa. Ela expulsa, que não é vitamina mas C. É melhor ter mais iodo do que menos. Do que menos, sempre. Porque previne uma série de doenças. Iodo dá para fazer um programa só de iodo, que é fantástico, é um mineral fantástico. E outro mineral imprescindível? Selênio. Selênio. E o selênio está presente nas castanhas do Pará, nas nozes. Você me contou no bastidor aí de um paciente que como é que é londrino, como é que é? Isso, a paciente chegou, né, a paciente de sexo feminino, que morava em Londres, brasileira, morava em Londres. E aí eu fiz o teste com ela, uma das poucas pacientes que não tinha deficiência de selênio. Então eu digo assim, mas o que você come? Ela morando lá na Inglaterra, né? O que vai comer? Nossa, eu tenho uma saudade do Brasil, então eu deixo uma caixa cheia de castanhas do Pará que eu compro, né, importadas, claro. E como o dia inteiro aquilo, só de saudades do meu Brasil. E tá na castanha do Pará, então. Tá na castanha do Pará, é o principal. Se eu comer, qual é a quantidade que eu posso comer para garantir o selênio necessário no meu corpo, então, de castanha, por exemplo? Uma castanha por dia. Uma castanha por dia já é o suficiente? Sim, tem 200 microgramas. Tá, e o selênio, ele é imprescindível para quê? Qual é a função do selênio no corpo humano, vamos dizer? Ele, junto com o iodo e a tirosina, fazem a conversão do tetraiodo em triiodo. Ou seja, se não tiver o selênio e a tirosina, não tem a conversão. Tu fica com T4, que não é hormônio, ele é um pró-hormônio, tá, que não vira T3, que é o hormônio ativo. E aí, consequentemente, a tua... você pode ter... O próprio T4 pode atacar as tuas células da tua tireoide. Ou seja, tu pode ter uma tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune. Sim. Ou seja, tu mesmo cria anticorpos para atacar a tua tireoide. Olha que interessante. Muito interessante. E aí, consequentemente, pode desenvolver até um câncer, vamos dizer. Se você fizer a reposição de selênio e tirosina, acaba o problema. É falta de selênio. Veja só, eu não tenho... Olha, a pessoa não tem a mínima ideia do que a complexidade... A complexidade não. Porque quando você vai fazer uma consulta, é exame clínico, vai lá fazer hemograma completo, tira o hormônio para ver se você tem testosterona alto e baixo, isso aqui, tal, suplemento vitamínico, pronto, vai embora, vai fazer exercício, come isso, evita gordura, acabou. Mas você vê que a coisa é muito mais ampla do que nós estamos imaginando. Parece uma aula da anatomia, de química. Isso é importante a gente saber. Esgotamos o assunto da tireoide? Nada? Então vamos partir agora. Eu vou lembrando aqui, a gente faz. Só complementando. Complementa. A questão da tireoide tem a postura. Então, assim, a postura, que é uma questão nova, isso aí não existe em lugar nenhum, a gente está falando agora, com relação à postura hormonal. Então, a pessoa que engole muito sapo, que ouve palavras duras. É importante você lembrar isso. Ouve palavras duras e não fala, não elabora aquilo, ela vai ter problemas da tireoide, ela vai ter um hipotireoidismo. Então essas pessoas são caladas que não reagem à ofensa, uma série de coisas, engole sapo, como a gente diz. E como a gente tinha comentado nos bastidores, essa pessoa pode, através de terapia também, falar, ou seja, elaborar essas suas questões para não ficar calada. Porque aqui a gente movimenta toda a energia de todo o corpo, né? A gente comanda, aqui tem a voz de comando. Olha quanto elemento, olha, entra, tá vendo? É um médico. E olha, é bacana, porque eu vou abrir uma questão tua. Tu é um dos poucos pacientes que eu fui testar e tu não tinha problema de T3, T4 de tireoide. Tá vendo? Por quê? Porque fala. Fala ao vivo, nossa, fala das suas questões ao vivo. Fala que não devo. Muito que não devo, eu falo. Isso aí não dá problema também, né? Dá problema também, mas... minimiza, se você fala bastante, claro, já é melhor do que não falar, né? Isso é verdade, isso é bom, é muito bom a pessoa que tem a facilidade de expressar, né? De botar para fora, isso é muito bom. Tanto é que você como médico, você percebe que quando a pessoa desabafa, ela se sente melhor, né? Que ela botou para fora, está dizendo, botei para fora. Exato. O organismo, quando tem algum problema, ele bota o problema para fora, né? Exato. Através da expulsão das coisas. Então, veja a amplitude da coisa. Então, nós estamos falando aqui de medicina, mas você está vendo que tem um aspecto espiritual, emocional, psicológico, N coisas. Então, você tem que ser holista, você tem que tratar através do todo, né? Você não pode se limitar a tudo isso aqui. Vamos lá, seguimos. Estamos falando aqui sobre melanina. Melatonina. Melanina é outra coisa.
Melatonina. O que é a melatonina? Todo mundo fala, vou tomar melatonina, tá todo mundo tomando melatonina. Para que serve a melatonina e por que se toma melatonina? E eu posso sair daqui agora, segunda-feira, e comprar melatonina para eu tomar? Como é que é isso aí? Nós conversamos isso também nos bastidores. Sim. Se você fizer isso e comprar, e ele serve para o sono, a pessoa vai tomar e não vai funcionar. Por quê? Porque tem que ser visto os outros hormônios, ou seja, cortisol é importante. Mais uma vez que não adianta você tomar uma coisa sem estar associada com... A maioria das pessoas que tomam melatonina e tem mais insônia, elas têm problema de cortisol. O cortisol está muito baixo. Né? Então a melatonina é produzida pela pineal, tá em total escuridão, e ele serve para aprofundar e qualificar o teu sono. Então, quer dizer, as pessoas que dormem bem e que dormem no escuro, se eu for fazer exame clínico, tem melatonina? Com certeza. Com certeza. Com certeza absoluta. Tá. Aquelas pessoas que têm o hábito, antes de você dar sequência. Agora, vamos dar aquela visão para as pessoas do todo, como os hormônios eles têm uma ascendência, uma autoridade sobre os outros hormônios. Vamos lá. Então, assim, na pineal, a melatonina em si, ela é um antioxidante poderoso. Opa. E ela ajuda a liberação dos hormônios da hipófise, ela ajuda na liberação dela, né? Dos hormônios Você da dá um tireoide. nome para a hipófise, né? Que é o presidente? Como é? Isso. A hipófise é o presidente do corpo. A hipófise é o presidente. Vamos lá. Ela ajuda na liberação do cortisol. Tá. E ela ajuda na liberação dos andrógenos, das gônadas masculinas e femininas. Né? Sim. Então, ela auxilia o todo. Tá? O presidente aqui, a hipófise, e o principal deles, que é o hormônio do crescimento, ele auxilia em todo o organismo, na liberação do T3 e T4, na conversão de T4 em T3, que é importantíssimo, na liberação dos hormônios tímicos, na liberação do cortisol, faz uma homeostase do cortisol, e ele serve na diferenciação sexual, ou seja, ele ajuda, é mais mulher, então diferencia para mulher, e ajuda na liberação hormonal também dos andrógenos, tanto a testosterona no homem quanto o estrogênio na mulher. Então, existe uma hierarquia, né, desses hormônios, um atuando sobre o outro e maximizando... Dentro de um organograma, digamos assim, muito bem elaborado, né? E eu diria nesse raciocínio que eu tomaria melatonina sempre, sem pensar com relação ao meu sono. Se meu sono estivesse bom, eu tomaria melatonina, porque ela ajuda em todo o organismo. Inclusive no envelhecimento. A pessoa que começa com o cabelo branquinho é falta de melatonina. Isso é uma novidade para ti. Cabelo branco é falta de melatonina. Envelhecimento precoce, melatonina. Na sua grande maioria ou existem casos e casos? Geralmente? Na grande maioria. Se for ver a pessoa que está branqueando o cabelo, tem baixa de melatonina, que auxilia em todo o organismo. Lógico, vai melhorar o todo, mas a melatonina vai ser um dos exames que vai estar em baixa. Tá, e vamos dizer, aí eu coloco a melatonina em ordem, o meu cabelo volta a escurecer? Não, né? Aí já não. Por que? Olha que interessante. Por que ele bem importante. Qual é a pigmentação? Na realidade, se você começar a tomar melatonina frequentemente, o cabelo novo que vai nascer, provavelmente ele vai nascer com pigmentação. Com mais pigmentação. Com mais pigmentação. Sim. Olha só. Existe uma outra forma ortomolecular que você dá, que tem biotina e outros produtos, que ajuda também para escurecer o cabelo. É mesmo? Tem. É mesmo, sem você usar tintas, essas coisas? Sim, exato. Olha só quanta coisa, e principalmente, quer dizer, até você falou de uma coisa agora que eu acho que é importante, já tem mulher se ligando aqui, digamos assim, para vaidade, para estética, pode-se usar a medicina ortomolecular para se melhorar? Dizer, pele, cabelo, essas coisas. Na França, você falou do seio agora há pouco, não sei que hormônio que é. Na França, o estrogênio. Na França, eles usam aqueles cremes famosos franceses, eles usam quantidades mínimas de estrogênio. Ah, sim. 0,0001 em todos os cremes famosos. Por quê? Porque hidrata. Sim, hidrata. Porque tonifica. Ok. Tá? Lembra da bochecha, o shag chic, ou seja, a bochecha caída? Sim. É sinal que a gente diz de cara chupada, né? Cara que a gente chama cara do fofão, né? Isso. Isso é falta de hormônio do crescimento. Tá? Você repõe o hormônio do crescimento, volta como se fosse fazer plástica. Então a pessoa assim, estica aqui, tira a bolsa, do presidente daqui a pouco. Pálpebras caídas, também é sinal de falta de hormônio do crescimento. Crescimento, vamos falar, peraí, não vamos falar dele ainda. Vamos pensar assim, daí a mulher faz toda aquela plástica, aquela coisa, mas está com a deficiência hormonal. Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, porque vai cair de novo. Vai cair de novo. E vai perder os benefícios do hormônio do crescimento.
que é com relação à memória, com relação à paz interna, a paz interior, é o hormônio do crescimento. Você me disse agora há pouco... A gente tava na melatonina, pra gente não perder. Eu sei, exatamente isso que eu vou falar. Mas eu achei curioso o que você me falou. Melatonina e luz vermelha. Quando você me falou isso, eu falei, o que é isso, doutor? O que tem que ver luz vermelha com então, melatonina? Assim, a pessoa tem necessidades fisiológicas à noite. Então, a pessoa vai urinar, ela tem problemas com relação a ficar sem urinar à noite, ou acordou com fome. Então, para ela se direcionar para o banheiro ou para a cozinha, ela tem que ter uma luz vermelha, de cor vermelha, para direcionar ela no corredor ou no banheiro. Se ela acender as luzes, ela já corta a produção da melatonina. Por que a vermelho o que faz? Porque o espectro solar até o vermelho, ele não é percebido pela melatonina. Olha só, gente. Quer dizer, olha que tipo... Pelo contrário, perdão, ele é percebido pela melatonina. Sim. O vermelho é que não é percebido. Se eu dormir, vamos dizer, o melhor seria eu dormir no escuro, você disse, totalmente escuro. Totalmente escuro. Agora, se eu tenho medo do escuro, ou eu quero enxergar alguma coisa, porque eu tenho que tomar remédio, quero saber onde é que está o copo disso aqui. Luz vermelha. Mas tem gente que fala também que luz vermelha não presta, porque luz vermelha é de casa de casa de meretrício, essas coisas. Não tem nada a ver. A gente tem que fazer aquela relação, né? Como a pineal está mais acima hierarquicamente, ela está mais ligada ao violeta, ultravioleta. Então ela não percebe a pineal como se ela fosse cega para o vermelho. Aí que tá. Isso tem toda a explicação, né? Então quer dizer, entendi. Então para pineal, ela está no escuro, mesmo com luz vermelha. É como se fosse assim, diz que a pineal é a sede do espírito, né? Sim. E é como se o espírito não enxergasse a matéria, fosse incompatível com a matéria. Olha cada coisa. Porque a matéria tamásica é a E claro que isso aí deve ter sido feito algum exame, alguma prova científica de algo que é, digamos, oculto, que a gente sabe que é oculto. Né? Vamos entrar então agora, antes da gente... Estamos dentro do horário, está muito bom. Antes da gente entrar na questão da presidência, vamos falar sobre o hormônio do crescimento. O que você falou? DH? Como é que história? Eu andei pesquisando, né? E também o hormônio do crescimento, para que ninguém faça alguma irresponsabilidade. Se você não fizer aplicação, se você fizer alguma aplicação de hormônio, ou tomar sei lá como isso aqui, que você vai explicar agora como é que é a coisa, se você tomar além da coisa, existe até morte imediata, eu li disso aqui. O que é isso, rapaz? É verdade isso aí? É verdade. Tem que ter um cuidado muito específico com a dosagem do hormônio do crescimento. E é bacana porque o hormônio do crescimento é só através de via injetável. Injetável. Não tem que nem o bioidêntico de você passar na pele? Até 40 anos tem uma fórmula específica que você maximiza o hormônio do crescimento. Sim. A partir daí não tem mais. Não tem mais, Você tem que aplicar em dosagens fisiológicas. Existem dosagens fisiológicas. Você começa com uma dosagem grande, depois você vai baixando no organismo. Tem isso. Tem uma técnica específica. E é bacana porque tem um feedback interessante, porque ele não suprime o teu hormônio do crescimento que você está produzindo na hipófise. Ele maximiza os hormônios liberados pela hipófise, que um deles é o GH, que ele em si ele é um pró-hormônio. Ele vai entrar no fígado e vai fazer com que o IGF-1, que é o hormônio verdadeiro, haja nos tecidos. Porque aqui é só comando, aqui é só presidente, aqui é Brasília. Vamos colocar Brasília? Isso, vamos colocar Brasília. Eles só gritam lá de baixo, ó, aumenta tal taxa, tireoide funciona mais, fígado produz mais IGF-1, timo produza mais, prolactina, aliás a prolactina tem uma coisa muito interessante da prolactina que foi descoberta agora. Né? Para que serve a prolactina? A prolactina serve para amamentação, ou seja, para liberar o leite na amamentação. Sim. Só que no homem tem uma função. Através do primeiro ato sexual, quando você realiza o primeiro ato sexual, a pessoa fica com sono. Né? Normalmente tem uma sonolência. Como é que é isso aí? Fala. Quando o homem Mas só no dorme, primeiro ato sexual ou pode ser durante sua vida sexual, digamos assim? Não, o primeiro ato que o homem vai ter com a mulher. Independente se vai ser da primeira vez dele. Não, na primeira vez. Para deixar claro isso. Isso. Geralmente tem o sono e ele adormece. Sim. Ele adormecendo, ele produz uma grande quantidade de prolactina, que vai fazer com que ele acorde realmente com vontade de realizar o segundo ato sexual. Olha que interessante. Então, os homens que têm essa dificuldade de ter o segundo ato, né, pode ser falta de prolactina. Olha aí, isso é informação. Para nós é importante isso aqui.
Olha, interessante. E é interessante porque é um dos poucos hormônios que são liberados pelo presidente, pela hipófise anterior, que não é um pró-hormônio, ele já é o hormônio. Porque eu falei que tudo aqui de cima se grita para baixo, ou seja, vamos produzir. Então tem o TSH, que auxilia na liberação de T3, T4, ou seja, dos hormônios da tireoide. Tá? Tem o LH e o FSH, que faz o testículo produzir testosterona e os ovários produzirem progesterona e estrogênio. Tá? Nós temos o ACTH, esse é importantíssimo, que libera cortisol, ajuda na liberação do cortisol. Em todos os congressos que a gente vai, o que mais se fala é o eixo ACTH-cortisol, que é o eixo do estresse. Né? Esse é o pior veneno que nós temos hoje. Então, se vê que na hipófise é só a presidência, ou seja, incentivando os senadores a agirem, que são os hormônios. Claro. Então, veja bem, Grego, qualquer mudança de temperatura no teu cérebro vai fazer a hipófise trabalhar diferente. Então, aquilo que você representa no teu cérebro, de estresse, de emoção, de dúvida, você está falando vai de refletir. Temperatura no cérebro? Claro, o que é isso? Claro. Como é isso? Porque, assim, esse negócio de esquentar a cabeça, então é verdadeiro. É verdade. O que é isso? É verdade. É verdade. Então as pessoas falam sem saber. Então. Vou te contar um segredo. Esse presidente tem algo oculto que movimenta ele. Então, assim, tem os liberadores dos liberadores. Sei. Então, assim, esses liberadores dos liberadores, eles são fabricados no cérebro. Então, a nível hipotalâmico. Então, você modificou, teve uma emoção, ficou a cabeça quente, esse exemplo que você usou. Vai atuar na hipófise liberando mais ou menos hormônios. Ou você está muito estressado, cabeça muito quente, ACTH, libera mais cortisol, aí vai a mensagem. Aí, aquela descarga de cortisol, você está estressado, vai reprimir a questão da testosterona. Quer dizer, você vai bagunçar o teu sistema. Uma ideia, por exemplo, já fizeram o teste, deram a notícia para um homem, fizeram o teste da testosterona antes, deram a notícia para um homem, você ganhou na loteria. Aí colheram o sangue de novo, a testosterona estava altíssima. Não brinca, olha só que coisa. Então, imagina o que faz a bagunça. Então, Grego, não é o que acontece contigo, é como tu representa as coisas que acontecem contigo. Não é o que acontece. Olha então, se a pessoa acha que é um leão, é um leão que está atacando, ele vai achar que é um leão. E aí, a questão hormonal vai ser em cascata, toda ela vai acontecer. Gente, olha o que a gente faz com a gente todos os dias. Olha, a gente não fazia nem ideia disso. Me diz uma coisa, você está falando de... É a realidade que você representa, o teu cérebro vai manifestar hormônios X ou vai Y. Reverberar. Me diz uma coisa, você falou de hormônio de crescimento. Crescimento, mas a gente sabe que o homem cresce até os 21 anos. Mulher cresce até os 18, pelo menos é o que a maioria até a epífise, que é a parte óssea. O que interessa o hormônio do crescimento depois dessa idade? Por que tem importância o hormônio do crescimento depois dessa idade? Por toda a função que o hormônio do crescimento tem com relação à rigidez. E tu sabe que é o hormônio da paz interior, a pessoa que tem ansiedade crônica, não tem paz, ela tem falta de hormônio do crescimento. O que é isso? Mas não é uma coisa natural, doutor André? O hormônio, ele não tem uma função até pelo visto, então ele não é só do crescimento, até deixar você ficar com o osso normal e tudo isso aqui. Como é que é isso? Se você ficar meditando 24 horas com uma luzinha aqui no teu frontal... Você vai produzir o hormônio do crescimento tranquilo, mas sem estresse nenhum, né? Não é o que acontece. Então, o hormônio do crescimento tem uma curva também, né? Ele é mais produzido. Sim, mas ele tem uma função, então, muito mais ampla do que a gente conhece, do que nós leigos conhecemos. Então, na ansiedade, a pessoa que não tem hormônio do crescimento se sente desamparada. O hormônio do crescimento, então, é uma realidade até o fim da sua vida. Se sente isolada, se sente aquelas pessoas, os velhinhos que já não querem mais contato social. O hormônio do crescimento está quase zero. Olha só. É o hormônio do gestor, aquela pessoa que tem a solução para todos os problemas e não se incomoda com nada. Ele está sempre zen, sempre tranquilo. Se a pessoa está intranquila, tem falta da liberação do hormônio do crescimento. Puxa, uma outra coisa importante também, se mede também clinicamente por exame. Clinicamente por exame, somatomedina C, a gente faz o exame, IGF-1, BP3, que é o caminhão do IGF-1, e... É isso tudo que ele está falando aqui. Porque, uma pesquisa muito, muito grande agora, e hoje em dia tem gente na Bélgica pesquisando o próprio IGF-1 para não dar o hormônio do crescimento, e sim o IGF-1, que é aquele que é liberado, para reverter a idade. Porque assim, a pálpebra não fica caída, a tua pele fica ótima, lucidez. Perder a lucidez, confusão mental. Aliás, a gente está faltando falar sobre a insulina. Vamos lá. Ih, rapaz, você disse tudo, insulina, bem lembrado. Nossa, importantíssimo. Fala, vamos entrar nela?
Vamos terminar então. Vamos lá. O GH. E importante, então, nossa, não podia faltar. A lucidez, sabe, aquela cabeça cheia de ideias coordenadas, é o hormônio do crescimento. E eu estou chegando a uma conclusão com relação à parte clínica. Como a gente trabalha com os presidentes e os hormônios, eles, de forma geral, eles têm prevalência com relação à parte bioquímica dos minerais e vitaminas. Então, assim, para que eu vou dar 7 fitoterápicos mais 20 minerais e vitaminas se eu posso otimizar com os hormônios? Sim. Né? Sim. Tanto que se tu for ver um garoto de 20 anos, come mal, tá sempre bem, né? Come mal, vai na balada, fala no celular, mas tá sempre com energia. Tá sempre, também o organismo dele tá 1000, né? Ele tá funcionando bem. Tá funcionando bem. Perfeitamente, tá tudo novo, carro novo, né? Então a gente tem que deixar a pessoa que está com baixa hormonal ficar com um carro um pouquinho melhor, ou seja, um carro quase novo. Puxa, olha que notícias maravilhosas. E aí você que melhora a qualidade tudo, de vida. Né? Claro. Melhora tudo. Então, nossa, ainda bem que você lembrou, doutor André. A gente fala, a gama é tão ampla aqui. Insulina já te dá aquele sustão, já fala, não me fale disso, porque não sei o que, diabetes. Insulina e diabetes parece que é sinônimo, né? Todo mundo pensa. Hoje em dia se faz até reposição de insulina para as pessoas que têm deficiência de insulina. O que é insulina, a primeira coisa? A insulina, então, é fabricada nas ilhotas de Langerhans, do pâncreas, tem esse nome, né, pelo criador, e ela ajuda todo o organismo a fazer a glicose, que é a energia, entrar para dentro das células. Das células, tá. Através a energia entra para a célula através da insulina. Através da insulina. Então, insulina de mais, insulina de menos, é problema. Só pelo exame clínico, com a insulina muito baixa, eu já sei que a pessoa é magra. Porque a pessoa com muita insulina vai ter muita glicose. Se ela não gastar, não fizer exercício, ela vai engordar. Ela vai engordar. Tudo que ela vai comer, ela vai engordar. Vai reter. Vai reter. E principalmente quem tem muita insulina engorda no bumbum, nas coxas e na barriga. Então barriga grande tem 3 componentes. Hormônio do crescimento, insulina em alta, muita insulina. Em excesso. E testosterona baixa. Se você acerta todos os 3 de forma harmônica, barriga desaparece. Tchau, barriga. Então, a insulina, de uma forma geral, ela faz com que a energia entre. Então, a pessoa que tem muita insulina, ela tem muito vigor, ela tem muita atividade, ela gosta de estar com as pessoas, ela é... Muita insulina. Mas que não é bom. Não é bom. E, na realidade, ela tem um aspecto mental que é a questão do afeto, porque glicose é afeto. Sim, glicó em doce, em grego é doce. É doce. Glicó, Então, esse afeto a pessoa quer, mas ela não consegue introjetar, ela se sente sozinha. Então, ela não consegue fazer com que a glicose entre na célula. E ela acaba fazendo uma resistência insulínica. Tem muita insulina no sangue. Começa a ter uma resistência dessa insulina para que a glicose entre na célula. Os receptores de insulina em todas as células ficam resistentes e falam assim, tem muito, mas não vem glicose, né? Já colocou toda a glicose para dentro, essa insulina está aí ainda? Sim. Aí começa a ter resistência à insulina. E aí é o diabetes. Putz, olha só como é que é a coisa. Tu entende? Então, primeiro a pessoa tem muita insulina no sangue, tem uma glicose até boa, e a insulina começa a aumentar. E aí, quando a insulina começa a baixar pela resistência insulínica do próprio organismo, a glicose começa a aumentar. Aí o clínico chega e fala, você está com diabetes. Mas não viu o processo como que ele acontece. Ele acontece antes, com a insulina sendo liberada a todo vapor. Colocou uma balinha doce, o pâncreas associa com glicose. Lá vem glicose, insulina. Pão branco. Comeu assim pão mesmo, branco. É assim mesmo. Libera. Puxa vida. Cafeína libera. Insulina. Eu posso tomar, por exemplo, café sem açúcar? Não tem? Não, quem tem muita insulina não pode. Que é isso? Pô? Não pode tomar café mesmo sem açúcar? Não, porque a cafeína também está presente no quê? No chá. No chá. Também no chimarrão. Ontem foi uma paciente que chegou para mim e falou assim, eu tomo café de manhã, eu tomo chimarrão. Pronto, é a mesma coisa? Mesma coisa, tá liberando. Olha quanta informação que a gente desconhece, gente do céu. E os sintomas é sede intensa, vontade de comer doce, né? Tanto na falta quanto no excesso. Só que na falta, o magro é aquela pessoa que é magro de ruim, se fala, isso, né? já fala, magro de ruim, porque então, come e não engorda. Não engorda, isso. Tem uma solitária dentro dele. Isso, você tem uma teníase. Não é nem solitária, já deve ter umas 5 junto.
Então ele tem uma tipologia também, ele é mais retraído, ele também precisa do afeto, mas ele é mais retraído, né? Ele é mais mal-humorado. Porque a pessoa com glicose, com insulina, ela tem vigor. Então nesses casos se repõe a insulina também. Você está me falando de certas coisas aqui, vamos finalizando então o próximo assim. Como é que os médicos em geral, claro, cada um, mas eu acho que a medicina tinha que ter essa visão holística da vida, ou seja, a formação médica deveria ter, que isso aí é difícil, é quase que utopia o que eu estou falando, mas devia ter uma área dentro da formação do médico para dar uma visão holística da questão. Veja a questão, um pouquinho de psicologia dentro da medicina, não sei, sabe? Para você ter essa visão que você tem. Como é que você... isso aí é do André Locatelli. Como é que você... por que você clinica desta forma? Essa é interessante. Gregor, como a gente começa a aprofundar e pensar nas coisas, pensar realmente nas coisas, na medicina, como é que existe um exame que sacode todas as tuas moléculas do teu corpo, das tuas células, que é o exame de tomografia? Sim. Ressonância magnética. Ressonância magnética, isso. Que a ciência consegue fazer isso para identificar algo no seu organismo e não consegue acertar um exame de laboratório que já está defasado, que é de 1940, as convenções, que é estatístico. Porque isso, e é contestável pra caramba, né? Como é que faz, por exemplo, uma mamografia, isso a gente podia fazer um programa sobre isso, de certa forma ela provoca ainda mais as células cancerígenas. Com a mamografia. E uma termografia, que é um exame que se faz em São Paulo, que é tranquilo, que não existe esse perigo. Né? Por que se faz então a mamografia e não se faz a termografia? Então quando tu começa a olhar para isso, tu vê que não tem o interesse. Aí já entra que outra tem um interesse, questão. Né? Tu tem que começar. Só que eu acho que agora é a era do conhecimento, a era da verdade, então tá vindo à tona essas questões. Então, da própria a ortomolecular com homeopatia, todas as terapias alternativas, né, circulares. Mas você falou da hipófise, mas você tem um presidente aqui que é o tal do CRF, né? E aliado ao CRM também, o CRF é o federal. O federal comanda, é o presidente e comanda os CRMs da vida, é isso que eu digo. Sim. Mas eles estão, a gente percebe que eles estão meio de olho e limitam a sua atuação porque tem que ser naquela regrinha que... toda a mudança tem uma resistência, depois da resistência tem mais resistência, depois... Você disse tudo. Devagarzinho você... Tu tem que justificar aquilo que você está fazendo. Se você justifica através dos exames, através dos congressos, nos Estados Unidos a gente vai 1 ou 2 vezes por ano em congressos maravilhosos, né, dessa nova medicina que na realidade não é nova, né? Mais profunda com relação aos hormônios. Então, assim, eu acho que essa atuação da medicina hormonal com a própria ortomolecular, que é a medicina nutricional, né? O médico que não entender de nutrição, o nutricionista vai ser o novo médico do futuro. Isso, exatamente. Isso a gente já falou, né? Já falamos. Então, realmente é uma arte. Eu acho que é uma arte curar e envolve todos esses aspectos. Então é isso. Para quem assistir, os médicos que forem assistir, claro, cada um é cada um, mas... abra sua mente, não precisa mudar, mas permita-se a perceber e conhecer o novo na sua vida. Eu acho que é isso, né? A gente não pode dizer que sabe tudo, a gente tem que pesquisar. Se o Dr. André parar de pesquisar, ele vai parar no tempo. Tudo isso aí que ele falou aqui hoje, vale até hoje. Amanhã, nesse momento que nós estamos aqui no programa, tem cientistas, tem gente desenvolvendo novas técnicas, descobrindo novas coisas e ajudando. Então é isso, a gente tem que estar nessa perene transformação e permissão, se permitindo para abrir a mente. Doutor André, olha, eu queria que você não fosse embora, rapaz. Vamos fazer consulta ao vivo aqui agora. Vamos trazer. Só para encerrar, porque ontem eu fiz a minha consulta com ele, claro, que sempre, todas as vezes que ele vem aqui para Florianópolis atender, eu também faço a minha consulta. Ele é o médico que está me dando a jovialidade aqui, né? E eu só quero que você termine falando sobre o aparelho que você tem. Como é que é o nome dele? VegaTest. VegaTest. É biorressonância. O nome daquilo é biorressonância? Biorressonância, é aparelho de biorressonância. É uma coisa interessantíssima que vocês, quando tiverem o Dr. André aí na sua cidade, porque o Dr. André já abriu portas aqui em Florianópolis, já de Caxias, através do programa Vida Inteligente, ele já veio participar de um evento aqui, e a partir daí nos conhecemos, gravei uma entrevista com ele, todo mundo adorou, eu também, e ele está voltando, agora já abriu portas em Brasília, está atendendo em Brasília.
Ah, sim, isso aí acho que seria interessante. No próximo programa, já estou recebendo um alerta aqui, nós vamos falar que é importante isso, nós vamos falar sobre hormônio nas crianças, né? Também. Também? Podemos falar sobre Podemos isso? Falar. Então tá. Ou a gente pode falar antes da gente encerrar hoje? Tem alguma coisa que a gente tem que... pode deixar... Pode deixar que é uma coisa ampla, né? Deixa o gostinho de quero mais. Então é isso. Você vai ver o telefone de contato, o endereço, o e-mail vai estar na descrição do link no YouTube. Quando você for assistir o nosso programa no YouTube, lá está escrito a Clínica Locatelli, o e-mail, tudo isso aqui para você contratar o Dr. André e quem sabe provavelmente você abrir as portas para ele na sua cidade para ele fazer uma visita e atender as pessoas que necessitam daí, tá bom? Então, muito doutor obrigado, André, Grego. muito obrigado mais uma Saúde vez. E paz. Nossa, para nós todos aqui. Obrigado, boa semana, bom mês. Isso, um fraterno abraço para vocês e um feliz sempre. Tchau.